A parte conceitual desse projeto, a gente quis trazer a premissa não só da montanha-russa, mas o próprio proprietário da clínica falou que ele estava cansado de céu estrelado, né? Que é o que tem em toda a área de ressonância, é sempre esse céu estrelado e tal, e ele estava um pouco batido nisso. O conceito dessa máquina é um pouco diferente, porque são tratamentos e são tratamentos muito rápidos. As pessoas ficam lá assim 2 minutos, então a gente precisava fazer uma coisa dinâmica, que ao mesmo tempo, como tem essa repetição da ida da pessoa lá, essa pessoa não encontrasse sempre a mesma coisa sempre que ela estivesse lá, né? Então na sala existem na verdade 3 iluminações. Essa iluminação cênica, que são essas 2 bolas que rodam, e tem a luz da própria máquina, né? A máquina em si mesmo ela já tem uma luz. E existe toda uma luz perimetral que também dentro dessa sala, mesmo junto com a máquina, tem a área de se trocar. Quando a pessoa entra nessa sala, tem o médico que deita essa pessoa na posição correta, né? Muitas vezes elas usam como se fosse uma espécie de máscara, então eles posicionam tudo certo. Então a gente tem essa luz que é 3000 Kelvin, que é uma luz geral mesmo, né? Uma luz perimétrica. E foi proposto que, assim, isso o Adriel vai explicar melhor, mas assim, logo que a porta fecha, essa luz se apaga e essas 2 esferas começam, meio que acionam quase que sozinhas. A ideia era fazer uma coisa lúdica, mas como a gente disse, que nunca se repetisse. Então são duas linhas de LED, 2 sancas redondas, por assim dizer, que se somar as duas, a gente tem assim 8 centímetros, então é uma coisa muito pequena, foi um detalhe que a gente teve que fazer, que a gente bateu muito cabeça, que a gente não tem altura para nada lá. E logo que isso aciona, ela já está preparada para começar a rodar e mudar de cor em velocidades e temperaturas e cores diferentes. Então a pessoa que vai hoje, que fica lá 2 minutos, pode ser que a bola esteja no azul rodando num sentido e a outra no outro sentido em vermelho. Daí ela vai amanhã, pode ser que as 2 estejam azul, uma esteja verde, mais rápido. Ela é quase que a gente quis criar uma coisa viva, né? Até porque a gente não tinha como programar uma coisa como se fosse uma mesa de luz, né? Alguém controlando. Então a coisa ela tinha que ser muito autônoma lá. Então a gente tentou criar como se fosse uma obra viva, onde aquela sala ela funciona. Você fechou a porta, ela começa a mexer de um jeito meio que por conta mesmo, né? Uma coisa meio viva mesmo. Eu acho que a ideia a gente inicialmente, quando a gente se deparou com essa dificuldade de ter esse entreforro tão pequeno, porque a sala é inteira blindada, né? Como ela mexe com radioatividade, a gente tem placas de aço tanto no chão quanto no piso, e as paredes também tem 40 centímetros de espessura. Só que com uma bola só, a gente pensou em fazer uma só, a gente achou que talvez por essa intensidade de fluxo de gente, mesmo assim, mesmo se ficasse mexendo um pouco mais rápido ou um pouco mais mudando de cor, não seria uma coisa tão bacana, né? E essas 2 bolas, a gente consegue criar infinitos efeitos a mais, né? Porque elas podem rodar no mesmo sentido, ao contrário, roxo. Então eu acho que o conceito partiu muito disso, muito da funcionalidade. A premissa pra gente foi dada de fazer uma coisa diferente mesmo. Então, na verdade, foi um projeto que a gente meio que tomou uma carta branca para fazer o que a gente quisesse dentro dessa sala, e o pessoal lá embarcou muito na nossa loucura e rolou bem legal, assim. Como o Luiz disse, a gente teve uma premissa de criar algo que fosse realmente diferente, que causasse um impacto visual, que saísse dessa mesmice do céu estrelado ou uma tela tensionada com uma imagem impressa, algo que a gente também vê com bastante frequência nessa tipologia de sala. E isso era algo que o cliente realmente não queria, né? Ele queria sair completamente disso, ter uma visão realmente mais moderna da coisa, mas que ao mesmo tempo fosse de fácil funcionamento, né? Ele não queria que nenhum dos médicos que estivesse ali responsável por fazer essa interação do paciente, né, colocar o paciente na maca, como o Luiz falou, fazer toda essa programação, ele não teria, o desejo do cliente é que ele não tivesse a necessidade de fazer nenhum tipo de configuração, a não ser o simples fato de ligar e desligar a luz quando ele entrasse no ambiente, para
poder fazer a localização desse paciente e ele desligasse e isso de alguma forma funcionasse automaticamente. Essa era a nossa premissa. Então, a partir disso, o que a gente fez? A gente fez essa conceituação desses dois círculos, né, como o Luiz estava explicando anteriormente, que tem um certo dinamismo em velocidade, direcionamento e cores. E aí nisso a gente trabalhou com uma placa que ela é uma placa que ela funciona em ArtNet, seria de forma muito simplificada, seria quase que uma evolução de um sistema DMX. Então a gente tem uma placa de controle onde a gente liga esses LEDs digitais e a gente fez toda a programação desses efeitos. Então foram criados em torno de 10 a 15 efeitos que devem ter em torno ali de um tempo de 2 minutos. E isso fica salvo dentro de um pendrive que está conectado nessa placa de controle, que por sua vez a placa de controle foi conectada num sistema de Arduino, numa placa de Arduino. A placa de Arduino, a gente também fez uma conexão de um sistema de um sensor LDR, que é um sensor de luminosidade super simples, né, que a gente acabou colocando esse sensor de luminosidade dentro do perfil que faz a iluminação geral do ambiente. Então, esse sensor de luminosidade, quando ele detecta que a luz geral da sala, a luz de serviço da sala, ela está ligada, ele recebe uma quantidade X de fluxo, joga esse sinal para o Arduino automaticamente manda um sinal também para um relé, que seria um interruptor eletrônico, que vai ligar ou desligar essa placa de controle. Então tudo fica girando em torno do acionamento ou do desligamento da luz de serviço. Então basicamente quando a luz de serviço está ligada, ele automaticamente manda esse sinal para o Arduino e para a placa de controle que precisa desligar o LED mapeado. Quando a luz é desligada, o inverso é enviado, a resposta inversa é enviada e ele liga automaticamente. Então isso tudo a gente tem um dinamismo muito rápido, né? A conectividade do sistema ficou uma integração muito interessante. Então em questão de 2 segundos o sistema já está completamente ligado ou completamente desligado e funcionando. Então essa interação entre a dinâmica do paciente entrar, ser posicionado com a luz de serviço ligada e ao sair o médico desliga essa luz de serviço e já liga automaticamente o sistema de automação, isso facilitou muito, né, a dinâmica do processo e garantindo também que esse equipamento fosse utilizado continuamente, né, sem acabar tendo um esquecimento por parte do médico de ligar ou desligar ou fazer alguma manipulação diferente do processo natural de trabalho dele ali dentro. Então isso foi um grande desafio que a gente teve de integrar também esse sistema, né, da placa de controle junto com o sistema de automação que a gente acabou criando para poder fazer isso tudo funcionar de uma maneira melhor. A gente acabou também indo para esse sistema de automação meio que do yourself, por conta também de custo, que a gente precisava ter ali uma redução de custo no sistema e fazer essa integração de algum jeito. E a gente acabou recorrendo a criar isso tudo realmente do zero. Programar esse Arduino, programar esses efeitos do LED e fazer esse sistema integrado de uma forma mais rudimentar, mas que funciona completamente bem, tá já funcionando há um bom tempo e tudo funcionando perfeitamente.